Um abraço a todos vocês que estão me assistindo. X9 Paulistana, no finalzinho de 1986, ela estava no grupo 3, na época do Carnaval de São Paulo, com o enredo Chão de Estrelas. Nosso presidente era o Laurentino Borges Marques e o vice-presidente era o Gaspar. Eu, pela primeira vez na escola, entrei na aula de compositores, concorri o samba enredo, o samba venceu, né? E nós puxamos na avenida, eu e meu irmão, se eu não me engano, não me lembro muito bem, enredo Chão de Estrelas, e ela foi campeã do grupo 3 na época, subindo para o que é hoje o grupo de acesso. Então, daí começou minha trajetória e amizade com toda a família X9iana. Meu nome é Devair Francisco, né? Eu estou na escola desde o segundo ano, que ela participou. No segundo ano eu já fui mestre-sala, continuei como mestre-sala durante 10 anos, como primeiro mestre-sala, né? Na época era filhote da X9. Aí parei de dançar, né? Porque o tempo já não permitia mais, a gente acaba perdendo um pouco da mobilidade. Passei a ser diretor de harmonia. Fiquei um determinado tempo como diretor de harmonia, aí passei para ser diretor de carnaval. Mas isso daí foi uma trajetória longa, né? Esse percurso aí durou mais ou menos uns 25 anos para partir toda essa trajetória dentro da X9. E aí eu fiquei afastado durante 13 anos da escola, né? E estou voltando agora para minha família, vamos dizer assim, né? Voltei o ano passado, né? Deu alguma colaboração e esse ano aqui está fazendo um trabalho mais focado dentro da escola. No finalzinho de 2002, para o Carnaval 2003, decidimos fazer o enredo Pierê Jeribatiba, né? E a história do Rio Pinheiros, desde o início da capital de São Paulo, a influência indígena, e na convivência com o Rio ele tinha um circuito, ele tinha um curso diferente do que é hoje. Isso foi alterado. E nós tínhamos amizades com gente envolvida com a Prefeitura de São Paulo na época, que era o Ricardo Trípoli, que era deputado federal, né? Deputado estadual na época, e ele estava gerindo um projeto chamado Projeto Pomar, que era de restauração do Rio Pinheiro. Então eles queriam fazer a restauração das margens do Rio Pinheiros, arborizando, revitalizando, com plantações, com coisas para ajudar a fazer a sucção das impurezas do rio. E a Sabesp, em parceria com iniciativa privada, inclusive acho que uma empresa japonesa, se eu não me engano, iam fazer o trabalho de limpeza do Rio Pinheiros, que seria um desafio até hoje, né? Esse projeto eu acho que não foi para frente, ficou difícil na época, e nós decidimos fazer uma contagem da história do Rio Pinheiros para o Carnaval de São Paulo, para o povo de São Paulo, né? E dali foi feito o samba enredo, eu, o Léo Rocha, que atualmente é o intérprete da Colorado Brás, o saudoso Dino, meu parceiro também, e nós concorremos o samba enredo com o meu parceiro na puxada de samba da X9, que é o Daniel Colete, ele que defendeu o samba pra gente, né? Ele não era autor, mas defendeu esse samba enredo. E esse samba, na Avenida, ficou em terceiro lugar, foi um dos sambas mais cantados da época, inclusive tinha uma integrante da escola que estava num grande reality show na época, e ela, nas passagens do reality show, na televisão, ela vivia cantarolando o samba da X9, né? Canoeiro, canoeiro, ah. Então isso foi um momento assim, de bastante alegria, que acabou divulgando bastante o samba enredo para o carnaval, né? Ficamos na terceira colocação ali pertinho da campeoníssima, então foi
um carnaval bastante bacana, que até hoje a escola gosta muito desse samba, ela apoiou a reedição desse carnaval e nós vamos trazer para 2027, resgatando, matando saudade desse grande projeto. Lembro tudo, né? Me lembro tudo porque o projeto, vamos só dar uma retroagida um pouquinho na X9 do que ela era. A X9, ela chegou no especial, né? No terceiro ano ela já foi campeã, tá? Então ela já tinha um punch dentro do carnaval, e aí passou, em 97 campeã, e em 2000 voltamos a ser campeão, tá? Então fizemos esse bicampeonato aí no transcorrer de um período pequeno. No carnaval de 2002, gabaritamos, fizemos os 300 pontos, mas infelizmente por um acidente de percurso, acabamos não levamos o título. Ficamos, se eu não me engano, em terceiro lugar, por causa dessa perda de ponto, pelo atraso do desfile, né? Então a X9, ela, nesse período entre 97 até no meado dos anos 2000, ela é uma escola que era muito esperada no desfile, era sempre esperada e competitiva também. A gente fazia carnaval valente, né? E esse enredo, ele veio nessa sequência. Nós tínhamos uma diretora que propôs esse enredo para a X9 fazer, né? A princípio, assim, a diretoria da escola, ela não abraçou muito a ideia, porque era um enredo, falar de um rio com toda aquela poluição, a gente achava que nem assunto teria, né? Mas aí nós tínhamos o carnavalesco Lucas Pinto, aí ele pegou, começou a fazer as pesquisas e começou a montar um enredo. E dentro desse enredo, ele trouxe muita história, que a história remetia muito à fundação da cidade de São Paulo, né? Porque, só para ter uma ideia, muita gente acaba nem sabendo, mas a 25 de março era um rio, né? Então, a própria rua, a Ladeira Porto Geral, não é de graça que ela tem o nome de porto, ali era um porto. Ali era um porto, que as mercadorias que eram trazidas desembarcavam ali no porto, na Ladeira Porto Geral. Então, assim, essas histórias que acabaram sendo super interessantes, que acabou motivando a gente a desenvolver o carnaval, né? Então, esse daí é apenas um detalhe, né? Teve outros, a questão do rio Pinheiros, na verdade era o rio Tamanduateí, né? Que desembocava no rio, fazia a bifurcação, desembocava no rio Tietê, e a história se formou muito nessa situação, né? Que foi a fundação da cidade, dos índios que habitavam em todas essas regiões, depois da chegada dos negros também, que vieram fazer os trabalhos na cidade de São Paulo, né? Muito movida ainda pelo ciclo do café, né? E foi desenvolvendo, até que chegou um pouco mais próximo da modernidade, e o rio acabou tendo essa situação de poluição, né? Mas, na verdade, é assim, cara, quando esse enredo foi proposto, o objetivo principal mesmo era o desenvolvimento do projeto não só de despoluição do rio, mas sim do projeto de urbanização das margens do rio, né? Que na época era o nome de Projeto Pomar. Me parece que esse nome mudou agora, né? Mas era o Projeto Pomar. Hoje, a gente que tá habituado a passar pela marginal do rio Pinheiros, a gente observa que existem muitas árvores ali, né? Mas na época não tinha, essas árvores foram plantadas na época do Projeto Pomar. Então, o objetivo mais do enredo mesmo, que essa diretora trouxe para a X9, ela trabalhava nesse projeto, né? Então ela queria divulgar esse projeto, porque seria
o projeto Pomar, nem tanto o Rio Pinheiros, mas mais o projeto mesmo, mas acabou sendo vinculando uma situação com a outra. Enfim, a ideia do carnaval de fazer em 2013 foi essa. Como eu disse aqui, foi um carnaval especial, né? Além de outros carnavais especiais da escola, como a Amazônia, Passeio do Bicho, a Mercosul, enfim, Chitãozinho e Chororó. Mas o Pierê, quando entrou na avenida, o samba já estava na boca da galera, já tinha sido muito bem divulgado. Foi um carnaval onde nos ensaios era comum a quadra cheia. Nós dizíamos na época, né? Era uma X9 dentro da quadra e outra fora da quadra. Fechávamos a avenida ali, a avenida da Zona Norte ali, a Luiz Dumont Vilares, 2, 3, 4 mil pessoas na rua ensaiando, todo mundo cantando samba, inclusive componentes de outras escolas também aderiram, o samba caiu no agrado. Então foi um desfile muito bonito, de muita competitividade com outras escolas, né? A gente estava bem forte, com um carnaval fortíssimo, bem concorrido, então por isso que ali, pertinho da colocação da campeoníssima, ali ficou uma briga boa entre a primeira, segunda colocada, terceira, e nós acabamos ficando na terceira colocação. A X9 era uma escola grandiosa, né? Ela, assim, ela potente, ela se impunha no desfile, né? Então, assim, ela fez um desfile muito grandioso, ela tinha, para demonstrar esse carnaval aí, se não me foge da memória, nós fizemos 8 alegorias e nós tínhamos um contingente de 25 alas. Assim, parece 25 alas, parece ser pouco, mas a todas as alas era composta como no mínimo 100 pessoas, né? Então, assim, era outra realidade no carnaval, assim, até em termos de critério de julgamento, né? Se a gente observar, assim, para a gente fazer um desfile hoje, as escolas, elas têm um contingente menor, mas só que o local é o mesmo, né? A medida a extensão da passarela é a mesma, o tempo também é o mesmo, então, assim, o desfile ele era um pouco mais dinâmico, era um pouco mais rápido, né? E a gente tem essa percepção. E a questão da criação foi assim, a X9, ela tinha um povo que eles eram muito adeptos a desfilar de madrugada, essa é a última escola a desfilar, né? Então a gente já sabia que a gente ia fechar o carnaval. Então todo o carnaval ele foi projetado para desfilar de dia, porque era uma quantidade maior de escola que tinha para desfilar na noite, né? Então a gente já tinha a noção mesmo que a gente ia fazer esse desfile, que o nosso desfile ia começar por volta das 6 horas da manhã, e então o carnaval foi todo projetado para o dia, para desfilar de dia, né? Fizemos assim uma abertura muito dourada, né? Que era uma referência ao Oxum, que era a protetora das águas, né? E a escola ela foi tendo uma paleta de cores de um tom para menor, que era exatamente a gente terminar o desfile praticamente alguma coisa muito próximo do zero ali, do branco, um azulzinho bem claro, né? Então, eu me lembro desse desfile, foi assim, um desfile fantástico, né? Porque nós tivemos sorte de que o sol saiu, né? Então, assim, à medida que o desfile foi começando, o sol foi aparecendo. E o desfile se tornou muito mais grandioso, né? Muito mais empolgante. Foi assim, eu tenho assim lembranças maravilhosas desse desfile. Estou me recuperando, né? Já sofri uma intercorrência médica, mas estou fazendo a recuperação. Espero, agora desse próximo carnaval, estar com o Daniel Coleste na avenida, cantando, até porque é uma coisa que não tem como, né? O samba sendo de minha autoria, eu quero vivenciar novamente esse momento, resgatar, matar saudade de um grande tema, de um grande desfile e de um grande samba enredo. Um dos mais bonitos da X9 paulistana, modéstia à parte, né? E a tendência
como agora está grupo especial num nível, e o grupo 1 também, como já está sendo chamado de um grupo especial volume 2, né? Então a gente espera um grande desfile, matando a saudade, que a galera vai se lembrar desse samba, e como há também outras reedições, né, de outras escolas, então vai ser uma disputa bastante interessante para ver esses sambas sendo resgatados assim no grupo de acesso 1, onde vai com certeza a avenida estar lotada, então a expectativa é muito grande de um carnaval competitivo, e a briga para subir para o especial vai ser muito, muito grande. Aí é uma outra situação, muda tudo, né? A gente tem o enredo, mas tem uma outra panorâmica, né? Então, assim, a coisa já se torna diferente. O samba é o mesmo, porém o enredo ele vai ser desenvolvido de uma forma que não vai ser como foi em 2023, por várias situações, né? Daí, por isso a gente pegar mesmo, como eu estava falando, né? Em 2003, a marginal do Rio Tietê não tinha árvore. Hoje, então hoje a gente vê tudo arborizado. A marginal do Tietê não tinha ciclovia. Ela tem todas as ciclovias, né? A quantidade de prédio que circunda não era tanto, era um pouco mais fragmentado. Hoje não cabe mais construção na marginal. Então, assim, a própria forma da evolução, o carnaval tem que acompanhar agora. Então, assim, são coisas diferentes. O que a gente vai mostrar nesse próximo carnaval são situações diferentes. A própria forma de se falar, que a gente, como eu estava dizendo, né, que a gente tinha o histórico de desfilados, a gente escolhia, né, porque como a gente vinha de boas colocações, campeonato, então tinha essa possibilidade de escolher o horário de desfile, né? Então a gente sempre escolhia para ser a última. Então, assim, a própria forma de enredo ela foi desenvolvida num contexto desse. E agora não, nós vamos abrir o carnaval. Então, o enredo, ele vai ser a história do dia, ela vem dentro do tema. Entendeu? Ela não vem no contexto da circunstância, mas sim dentro do tema. Então, são coisas diferentes, né? É difícil a gente estar explicando essa situação, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, eu queria, assim, passar uma alô para a comunidade. A gente sabe que a X9, ela passou por um período meio que de transição, tá? Então, ela continua ainda nessa transição. A gente sabe, como eu estava citando, né, que o nosso desfile lá em 2003, nós tínhamos mais ou menos um contingente de umas 3.000 pessoas, mas essas 3.000 pessoas com certeza não fazem mais parte. Aliás, eu não sei nem se faz parte do carnaval, né? Porque as pessoas, a vida muda, tem situações, uns ficam com um pouco mais de idade, outros já ficam um pouco mais animados, então assim, a escola ela não tem mais aquelas pessoas. E por outro lado, nesse período de transição, a gente não conseguiu manter as pessoas que foram chegando próximo. Então, a mensagem que eu mando para a comunidade, para aqueles que são X9 até aqueles mesmos que estão chegando, é que é um recomeço, uma retomada, e que o trabalho ele tem feito pela nossa diretoria, em especial ao nosso presidente, o Adamastor, ele não mede esforço em querer fazer o trabalho, e é um trabalho que vai ser bastante diferente. Aquelas pessoas, a nossa comunidade, que tiver interesse em participar do nosso desfile, não vai se decepcionar, que nós vamos fazer um grande carnaval. A gente sabe que é disputa, né? A gente sabe que, infelizmente, o carnaval é pautado, infelizmente ou felizmente, né? Ele é pautado pela disputa, porque
se não houvesse uma competição, a disputa, o carnaval ele não tornaria tão grandioso como é. Mas assim, o objetivo mesmo é ir para a disputa. A gente sabe que vai ser uma noite difícil, e ali estão praticamente, só tem campeãs, né? Ali não tem, as escolas que estão nessa noite são, com exceção as duas, todos já foram campeãs do carnaval. Mas isso daí só nos motiva mais querer fazer o melhor, né? E ser um pouco mais preciso no que a gente tem que fazer. E eu peço para a comunidade para que esteja com a gente. Se não puder estar presente dentro do desfile, mas mande aquele axé, ou vai na arquibancada, grita pela X9, porque nós estamos aqui. X9 é grande, ela sempre vai ser grande. É o recado que eu mando para a nossa comunidade, e dizer que o trabalho tá de vento em popa, né? Está fazendo o nosso trabalho. Aqui, como um apaixonado pela X9 paulistana, participante de boa parte da história da escola, né? Vivi grandes momentos na X9, bons e ruins também, né? Algumas tristezas, né? Derrotas e vitórias. Eu quero pedir a toda a comunidade que chegue, cante com amor, com dedicação, valorizando o nosso pavilhão, colocando para fora o amor à escola de samba, revivendo grandes momentos. E agora é um momento de superação. Estamos resgatando o nome da X9 paulistana, que é uma das grandes agremiações do samba de São Paulo, e eu quero estar presente junto com vocês para a gente unir força através desse grande enredo, levando a X9, se Deus quiser, novamente, para um lugar que ela nunca deveria ter saído, que é na elite das escolas de samba, do Grupo Especial de São Paulo. Canta X9!